O Espírito Santo colocou essa semana o texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós estamos na campanha de missões nacionais e esse texto fala muito sobre a evangelização. E o evangelista aqui, ele fala do que Jesus ensinou quando ainda estava no seu ministério. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Amém? Jesus chama os primeiros discípulos. E não é aquele texto que traz aquela coisa de autoajuda, é um texto diferente, mas é a palavra de Deus, ela tem o seu poder, ela renova, ela restaura, ela salva. E a palavra do Senhor deve ser ministrada. E aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 16, começa dizendo assim, até o versículo 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. E logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Que texto bonito da palavra do Senhor. Siga-me, e eu os farei pescadores de homem. Jesus foi ao lago de Genezaré, e ali encontrou 4 homens, os quais chamou para deixarem as redes e se dedicarem a pescar pessoas. E o que este evento tão significativo nos ensina? Há muitas lições preciosas, né? Jesus escolhe aqui os seus primeiros discípulos, os quais serão posteriormente os seus primeiros apóstolos e os primeiros missionários, a levarem a palavra do Senhor a Israel e aos gentios. Então Jesus os chamou, vinde, e vos farei pescadores de homens. Esse chamado para ganhar almas não se limitou aos apóstolos, mas é dirigido a todos os que receberam a salvação por meio da fé. Então você, discípulo de Jesus, eu, somos chamados a pescarmos pessoas para Jesus. Uma prática que era muito comum em anos passados, nos anos 90, em anos que se passaram, a prática da evangelização, folhetos que eram distribuídos nas ruas, em escolas, em praças, em vários lugares. Hoje já quase não existe mais isso. E muitas vezes nós, discípulos de Jesus, falamos de todos os problemas da vida, falamos do futebol, falamos da política, brigamos por política, brigamos por futebol, falamos da violência que está em todos os lugares, falamos da natureza depravada do ser humano, da promiscuidade, da maldade humana, mas no entanto, hoje pouco se fala de Jesus, pensando na evangelização, na salvação dessa pessoa, do ser humano.
A tecnologia, todos nós sabemos que tem avançado cada dia mais. Agora eu não entendo muito, eu vou falar, temos a não sei o que 5G, o Heitor deve saber mais disso. Estamos saindo do 4G para 5G. Isso é a tecnologia, a ciência avançando em todos os âmbitos, mas o coração do homem continua o mesmo, mau, perverso, incrédulo, ansioso, depravado. E eu quero dizer nessa noite, só há uma solução para a restauração do ser humano. É o Evangelho, é Jesus Cristo. E Jesus espera, Ele confiou essa missão a mim, a você e à igreja. Há muitas igrejas que há tempo perderam foco, estão voltadas para eventos, construções, muitas igrejas que são dirigidas por personalidade de irmãos que é forte, por finanças, por campanha, mas não são dirigidas pelo Espírito Santo, na mensagem da pregação do Evangelho, uma mensagem genuína, uma mensagem que liberta, uma mensagem que cura, a Bíblia Sagrada. E as pessoas estão caindo, estão cada dia mais entrando numa situação degradante da vida. Essa semana que passou, conversando com um pastor, ele disse: olha, aqui na nossa comunidade, uma criança de 10 anos que estuda nessa escola, nós estávamos passando na frente do prédio, ela se suicidou. E isso chamou a atenção das autoridades e foram pesquisar. As autoridades foram ver realmente o que tinha acontecido. Uma outra criança de 10 anos tinha aquela a praticar o suicídio. Então, queridos, o que Jesus está dizendo nessa noite, nós somos os missionários de Jesus. No seu trabalho não adianta conversar de tudo com seus amigos, amigas, eu também. É possível conversarmos de tudo, resolvendo os problemas, trazendo resolução, mas é necessário falarmos que Jesus cura, Ele liberta, que a fé vem mediante arrependimento e que Jesus salva, e que a esperança para o homem é Jesus. A ciência, a tecnologia, tudo ajuda o homem no seu caminhar, mas quem vai proporcionar descanso, quando você coloca a cabeça no travesseiro para a sua alma, o que vai trazer paz para o seu coração é Jesus, é a salvação, é o Evangelho do Senhor Jesus. Não adianta dizer: vai dar certo, amém, amém, vai dar certo. Vai dar certo, pode dar certo, mas dar certo mesmo é com Jesus no coração. Então, queridos, e que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite, você é um agente de Deus, aonde você está, na sua cidade, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, seja qual for o lugar, para dizer: Jesus Cristo resolve isso aí. Jesus Cristo resolve isso aí. Jesus Cristo salva. O que este evento tão significativo, Jesus andando ali ao lado do lago de Genezaré, me ensina. E Jesus me ensina muitas coisas aqui. O valor de um só perdido. Há muitos ensinamentos. O valor de uma alma.
o valor de um só perdido. Custou o sacrifício de Jesus na cruz. Quando você vê uma pessoa em estado degradante, de miséria, de pobreza, mendigo, morando nas ruas, talvez aqui na nossa cidade não tenha isso tanto, mas nas grandes cidades sim, lembre-se que Jesus morreu por você, mas também morreu por essa pessoa que está num estado degradante da vida. Você e essa pessoa, eu e uma pessoa que não conheceu a Cristo, nós não somos diferentes. O Senhor ama essa pessoa como me ama também. Então, vale mais que o mundo todo uma alma. Olha só o que diz o Evangelho de Marcos, versículo 36 e 37, quero que a igreja leia. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36 e 37. A igreja pode ler? Então, queridos, esse evento, Jesus andando Jesus andando ali ao lado do lago de Genezaré, encontrou esses homens, e isso me ensina o valor de uma alma, o valor de um só perdido. E foi um alto preço que foi pago por essa alma. Queridos, nós vivemos num tempo de muita frieza, de muita falta de amor, e essa frieza muitas vezes tem entrado nos nossos corações como discípulos de Jesus, e às vezes deixamos de olhar as pessoas com amor, um amor especial de misericórdia, um olhar para aquela pessoa, entendendo que Jesus morreu por ela. O que este evento tão significativo nos ensina? Somos responsáveis como atalaias. O Senhor requererá de nós, o Senhor cobrará de nós quando Ele nos desperta por meio do seu Espírito para que falemos de Cristo para alguém, e quando aquilo é negligenciado, o Senhor vai pedir conta disso. Olha só o que diz Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Somos responsáveis. Nós podemos falar de tudo para ajudarmos uma pessoa, mas não podemos esquecer de falarmos da necessidade do encontro com Cristo, da fé com arrependimento. E olha só o que diz esse texto. A igreja pode ler? Olha, irmãos, preste atenção nisso. Você será responsável pela morte dele. Eu tenho umas contas para acertar com o Senhor, porque em algumas vezes o Senhor despertou no meu coração: olha, você deve ir em tal lugar. E eu fiquei adiando, e quando resolvi ir, já não havia mais nada que se podia fazer. Então, nessa noite, o Senhor está nos ensinando isso. Fale de Jesus. Fale, dê os conselhos necessários, ajude um amigo, uma amiga, dê conselhos, mas não esqueça que você é uma atalaia, você é uma voz de Deus, você é um representante de Deus, e você deve falar. E caso a pessoa rejeite, mas você falou, você está isento. Mas se você não falou, e aconteça alguma coisa, você será lembrado e cobrado pelo Senhor Jesus. O que este evento tão significativo nos ensina? A salvação do pecador é a alegria de Deus. Quando um pecador se arrepende, há uma alegria no coração de Deus.
Uma das coisas que sempre costumo dizer, que Deus se alegra com a gratidão. Quando expressamos gratidão pelos feitos de Deus em nossa vida, isso toca profundamente o coração de Deus. Deus é dono de todas as coisas desse mundo. Se eu desse para Deus uma caminhonete, uma fazenda, não sei, um avião, não seria suficiente para alegrar o coração de Deus, porque tudo já é dele. Mas a gratidão é algo que alegra o coração de Deus. A salvação do pecador é a alegria de Deus. As 3 parábolas contadas por Jesus no Evangelho de Lucas falam de festa, da alegria pela salvação do perdido. Lá no Evangelho de Lucas fala da parábola da moeda perdida. Quando a mulher encontrou a moeda perdida, ela se alegrou. Fala a parábola da ovelha perdida. Quando o pastor encontrou a ovelha, se alegrou. E fala da parábola do filho que foi embora. Quando voltou para a casa do pai, houve alegria. Esse evento de Jesus chamando os primeiros discípulos, os primeiros missionários, isso me ensina que a salvação do pecador é a alegria de Deus. E o que mais que o Senhor me ensina? Jesus nos enviou para pregar o Evangelho. O Evangelho é as boas novas. Jesus nos comissionou para isso. Tudo que a igreja fizer, se não tiver a finalidade primeira de levar as pessoas a Cristo, então a igreja perdeu a sua essência. O Evangelho é as boas novas de Jesus. Jesus nos enviou para pregar o Evangelho. Mas, pastor, não é só para o Senhor? Negativo. Todos nós somos chamados, somos enviados, temos a responsabilidade de falarmos de Jesus. Queridos, só Jesus pode trazer esperança. Só Jesus salva. Por isso que nós precisamos ser pescadores de homem. O que mais que eu aprendo com este evento tão significativo, o que ele nos ensina? O mundo está com fome de Deus. Será, pastor? Sim. O mundo está com fome de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão cansadas desse evangelho de oba-oba, de muitos grupos que se denominam religiosos, que estão pregando por aí. As pessoas querem uma mensagem de verdade, uma mensagem que gera vida, uma mensagem que transforma. E isso mostra a fome de Deus. E as pessoas não vão medir a distância da casa para uma igreja, se a igreja for verdadeira, for saudável na pregação do evangelho, elas estão dispostas a irem, a rodarem quilômetros e quilômetros para ouvirem uma palavra de Deus. Então, queridos, o mundo está com fome de Deus. Os campos estão brancos, maduros para a colheita. Não há outra alternativa. As religiões, as filosofias, as práticas, ocultismo, a riqueza, nada disso satisfaz a necessidade do homem. Só Cristo satisfaz a necessidade do homem. As riquezas, as coisas que esse mundo oferece, isso não satisfaz a alma, mas Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Só Jesus satisfaz. Só Jesus responde. Só Jesus preenche o vazio.
Só Jesus acalma o coração aflito. Por isso que Jesus espera que você e eu sejamos pescadores de homens. Os homens, o mundo está faminto, precisa de uma palavra de verdade, uma palavra de salvação em Jesus. Vale a pena apostar a vida nesta causa. Há muitos anos eu saí do meu estado para ir para um seminário, se preparar para ser um missionário do Senhor. E olhando, me comparando com outro homem que estudou, se tornou um engenheiro, um médico, um bancário, não sei, tem emprego, tem carteira assinada. Quem se coloca à disposição de fazer a obra tem que abrir mão de tudo isso. Mas Deus não deixa que falte. Com a ajuda de Deus, criei 4 filhos. Todos foram tão grandes. Esse mês de setembro, dia 25, agora o mais novo vai fazer 30 anos. Pregando o Evangelho, sem muitos recursos. Mas Deus me deu condições de criá-los. Todos são formados, tem deles que têm cursos, 2 cursos universitários. Pela graça de Deus. Então é algo que vale a pena colocar a vida. Ser pescadores de homens. Mas você também, como um servidor público, você pode ser um pescador de homem. O pastor tem um chamado específico, mas você também tem um chamado para ministrar a palavra do Senhor em todos os lugares em que você estiver. Vale a pena investir nisso. Eu me lembro de um homem que morava nas Dorcas, no Ver-o-Peso, no Pará. Ele era morador de rua, e ele fazia a sua moradia lá com caixas de papelão. E quem conhece o Ver-o-Peso, ali tem um lugar que a maré enche e depois vai, e tem um lugar assim um pouco afastado que é uma carniça, restos de animais, de peixe, eles jogam por ali. E ele morava próximo daquilo lá, muitos urubus. Deus salvou aquele homem. E a última vez que eu encontrei, ele estava testemunhando de Cristo, com uma roupa social, uma calça, uma camisa, relógio, e por morar na rua por muitos anos, nunca conseguiu constituir uma família. Aí ele disse: pastor, lá na sua igreja não tem uma varoa? Eu digo: quem sabe, né? Então, isso que Deus faz. Queridos, muitas vezes nós lamentamos a natureza, a maldade do ser humano. Precisamos esquecer um pouco isso e falarmos de Cristo. Deus espera que você seja um pescador de homens. Só Jesus salva. Só Ele restaura. Só Ele cura. E como pescar pessoas? Faça uma lista de pessoas que você deseja levar a Jesus. Você tem uma lista em casa de pessoas que você está orando para que elas se encontrem com Jesus? Como pescar pessoas? Como evangelizar? Comece fazendo essa lista. Ore em favor dessas pessoas. Coloque algum material nas mãos dessas pessoas. Um Novo Testamento, revistas. Convide-as para as celebrações, os cultos. Até mesmo ir na sua casa. Procure desenvolver amizade com essas pessoas. E quando a porta se abrir,
Apresente-lhe o plano de salvação após a amizade. E as pessoas ainda estão abertas para amizades. Nós precisamos falarmos de Cristo. Ore com esta pessoa. Fale de Jesus para esta pessoa. E visualize essa pessoa caminhando com Jesus. Queridos, todos nós aqui temos experiências, mas na experiência pastoral, eu já vi tantas coisas no passado. Deus restaurando o casamento, Deus restaurando. Eu lembro de um homem num lugar chamado Raiar do Sol, há mais de 20 anos envolvidos com droga. Deus restaurou. Na Cracolândia, os batistas brasileiros temos um trabalho missionário. O governo de São Paulo não sabe o que fazer. As Cracolândias do Brasil, eles não sabem, as autoridades, o que fazer com os viciados. Mas as igrejas estão pregando e os resultados estão aparecendo. Homens saem de lá restaurados, mulheres saem restauradas, jovens voltam a viver a vida. Cristo é a esperança, é a única esperança. Mas muitas vezes nós nos calamos diante das oportunidades de falarmos de Cristo. Tem um cântico que eu gosto, né? Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Fale de Cristo. Você é um pescador de homens. Não adianta dizer meu amorzinho, meu amiguinho, você é especial, você é isso. Fale isso, mas diga, você precisa se encontrar com Jesus. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus tira da depressão. Amém? Como fazer isso? Comece. Talvez hoje, chegue em casa, liga para alguém. Lembrei de você hoje lá no culto. Você acredita? É mesmo que foi? Rapaz, pois é. Tem um texto da palavra que eu quero deixar para você. Leia um versículo. Deixa Deus trabalhar. As pessoas são as coisas mais lindas de Deus. Mas esse mundo perverso está criando no nosso coração uma aversão às gente, às pessoas. Há muitas vezes falta de misericórdia no nosso coração. Nós temos que transcender essa cultura. Fique em pé. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos dê a graça. Seja um pescador de alma, um pescador de pessoas, e leve a Jesus. Temos aqui um texto, não vou ler, Gênesis 4:9. O Senhor Deus perguntou de Caim: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Queridos, aonde está o meu irmão? Aonde está a minha irmã? Aonde está o meu cunhado, o meu sobrinho? Aonde está? Nessa noite é a pergunta de Deus para o seu coração. Estenda suas mãos para esse irmão. Ore, porque as mãos estendidas por meio da oração alcança essa pessoa onde ele estiver. Diz: Senhor, leva a salvação para esse coração, leva a vida, leva a esperança. Amém? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos capacite e fale de Cristo.